Reunião ordinária do dia 3 de outubro de 2019. Bom dia a todos. Bom dia, não. Bom dia. Sob a proteção de Deus, em nome do povo Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 3 de outubro de 2019. Solicito ao secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, Rita Edith Oliveira Fernandes. Solicito os senhores vereadores que podem, havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura das atas extraordinária do dia 12 e a reunião ordinária do dia 30 de 2019. Extraordinária do dia 12. Então, extraordinário aqui. Extraordinário dia 12. Dia 12 tem uma solene aqui. Não, essa aqui. Ata da 8ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 12 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas e 18 minutos, 18 e 5 minutos, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Rita Edith Oliveira Fernandes. O vereador Marcos Martins disse que o vereador Joaquim Benedito de Almeida solicitou que justificasse sua ausência devido a um procedimento médico que teve de acompanhar sua esposa. O presidente João Cipriani disse que a Priscila também justificou sua ausência. O senhor presidente declarou aberta a 8ª reunião extraordinária e disse: solicito que o senhor secretário faça a leitura da emenda de número 01 ao projeto de lei número 21/2019 e dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de lei número 21, 24/2019 e na proposição de resolução número 04/2019. Seguindo, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a emenda de número 01 ao projeto de lei número 21/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente colocou em segunda discussão a proposição de lei número 21/2019, dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjuntos, relativo ao exercício 2019. O vereador Marcos Martins disse: solicito que a votação seja nominal. O senhor presidente João Cipriani disse: está em votação. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Quem for a favor, quem for contra e quem quiser se abster, se abster. Verificada a votação, o projeto de lei número 21/2019 foi aprovado por 4 votos favoráveis, sendo que os vereadores que votaram a favor foram José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Rita Edith Oliveira Fernandes. Se abstiveram da votação os vereadores Carlos Alberto de Almeida, Marcos Martins. Em ordem contínua, o senhor presidente disse: está em discussão a proposição de lei número 24/2019, que altera o anexo 3 da lei número 424, de 4 de julho de 1995, que dispõe sobre a tabela de salários mensais das funções de confiança do pessoal do magistério. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda votação
a proposição de lei número 24/2019, a qual foi aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação a proposição de número 04/2019, que altera a resolução 310 de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Matias Barbosa, MG, a qual foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o senhor presidente disse: solicito aos senhores vereadores que coloquem de pé, em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgo a resolução número 393 de 12 de setembro de 2019, que altera a resolução número 310 de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. O vereador Marcos Martins solicitou a palavra e disse: entrei em contato com o prefeito Carlos Lopes porque recebi um e-mail da deputada Margarida Salomão. Foi liberado pelo Ministério da Cidadania o valor de R$250 mil de emenda parlamentar, de autoria da deputada, para a cobertura da quadra do bairro da Vila São Damião. Gostaria de deixar consignado em ata. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 19h36, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 12 dias do mês de setembro de 2019. Ata da segunda reunião solene da terceira sessão legislativa da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 30 dias do mês de agosto de 2019, às 20 horas, no plenário do vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani. O mestre de cerimônia, senhor Felipe Reis Vieira, procedeu dizendo: senhoras e senhores, boa noite. Daremos início a essa solenidade que tem por finalidade a entrega de moção de aplauso aprovado pela Câmara Municipal de Matias Barbosa nesse ano de 2019. Moção é a proposição que é sugerida a manifestação política da Câmara sobre determinado assunto, reivindicando providências, aplaudindo, congratulando, hipotecando solidariedade ou apoio, apresentando pesar, apelando, protestando ou repudiando, ou, como no caso de hoje, aplaudindo. Nessa noite, é entregue moção de aplauso dos vereadores da Câmara Municipal por algum serviço prestado por cada um de vocês, homenageados. Para a composição da mesa, convidamos os excelentíssimos senhores presidentes da Câmara Municipal de Matias Barbosa, vereador João Fernando de Assis Cipriani, vereador Carlos Alberto de Almeida, vereador Joaquim Benedito de Almeida, vereadores Marcos Martins, vereadora Rita Edith Oliveira Fernandes. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho solicitou justificar sua ausência por motivo de saúde. A seguir, o senhor Felipe Reis Vieira passou a palavra ao vereador João Fernando de Assis Cipriani, presidente da mesa. O senhor presidente procedeu dizendo: boa noite a todos. Convido para compor a mesa o arcebispo Dom Gil Antônio Moreira e a doutora Lísia Cordeiro de Aquino Junqueira. Declaro aberta esta solenidade, cujo objetivo
é ressaltar e reconhecer o auxílio significativo dessas pessoas para a nossa sociedade matiense e por isso merecem consideração deste poder legislativo de nossa cidade. Convido a todos para a imposição de respeito ouvir o hino nacional. Após a execução do hino nacional, o senhor presidente convidou a todos para a imposição de respeito ouvir o hino de Matias Barbosa, para sempre Matias. Após a execução do hino de Matias Barbosa, o senhor Felipe Reis Vieira disse: convidamos o vice-prefeito Joaquim de Oliveira para compor o plenário. Daremos início à entrega das moções. Convidamos os vereadores para que se posicionem em frente à mesa. Pedimos para que, ao serem chamados, os homenageados também se posicionem em frente da mesa, onde receberão o certificado e posarão para a foto oficial. Recebe moção de aplauso de autoria de todos os vereadores. Bloco carnavalesco dos amigos, em decorrência das festividades do Carnaval 2019. Este ato representado por Rafael Leandro, pelo serviço prestado no evento do Dia da Mulher, em março de 2019. Flávia Pina, Andressa dos Reis Souza, Sandra Raquel Vaz de Almeida, Cristina Bradariolo, Dom Gil Antônio Moreira, pelos serviços prestados em função de sua palestra nessa Casa Legislativa, sobre o tema da campanha da Fraternidade 2019, pelo serviço prestado no evento Primeiro Salão do Empreendedor de Matias Barbosa, sempre integrado entre escolas, representado neste ato por Célia Toledo, Empresa JP Solar, neste ato representado por Rodrigo Santos Brega, Empresa WMA, neste ato representado por Patrícia Duarte, Empresa Sex Free, neste ato representado por Silvio Roberto da Silva, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, pela eleição ocorrida no dia 6 de maio, que o consagrou presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nesse ato representado por Dom Gil Antônio Moreira. Doutora Lísia Cordeiro de Aquino Junqueira, defensora pública da comarca de Matias Barbosa, extensiva equipe, pela inauguração em 24 de junho do Centro de Conciliação e Mediação. Organizadores do 10º Trilhão Feroz, pelo evento realizado em junho, no Matias Várzea Clube, neste ato representando por Tânia do Carmo Silva Claudino. Recebe moção de aplausos de autoria dos vereadores Marcos Martins, Escola de Samba Mirim Renascer, pelo desfile realizado no dia 2 de março, em decorrência das festividades do Carnaval 2019. Nesse ato representado por Alexandre Lima, pelos serviços prestados aos cidadãos e ao Poder Legislativo Municipal. Ao longo de 11 anos, Tânia do Carmo da Silva Claudino, Leonardo Sérgio Henrique, Camila Leite de Almeida, pelos serviços prestados aos cidadãos e ao Poder Legislativo Municipal. Ao longo de 12 anos, Alcina Viviane Ribeiro Guimarães, Felipe Quirino Cipriani, educador físico, pelas campanhas sociais realizadas em Matias Barbosa. Recebe moção de aplausos de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, Igreja Assembleia de Deus, Madureira, pelas festividades de julho, em comemoração aos 55 anos neste ato representado por Wilson Hilário. Recebe moção de aplausos de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, Cleito da Silva, pela conquista do 5º lugar na categoria rígida do 1º downhill de Bicas. Antônio Pereira, pela conquista do 3º lugar no 1º downhill de Bicas. Natan Coutinho Amâncio, pela conquista do 3º lugar na categoria Expert no 1º downhill de Bicas. Empresa MWA,
pela realização da campanha solidária de fraldas geriátricas que foram encaminhadas para o Centro Comunitário de Matias Barbosa. O senhor Felipe Reis Vieira passou a palavra ao presidente da Câmara e concedeu a palavra para os homenageados. Dom Gil Antônio Moreira saudou a todos e expressou sua gratidão à Câmara pela homenagem. Falou da grande simpatia com que foi recebido. Na ocasião que esteve na casa falando sobre políticas públicas e fé cristã. Disse que o reconhecimento público do que se faz valoriza, incentiva e anima. A doutora Lísia Cordeiro de Aquino Junqueira cumprimentou a todos e agradeceu à casa pela homenagem recebida, em decorrência do cumprimento de seu dever diante da criação do Centro de Conciliação e Mediação das Famílias, através da Defensoria Pública de Matias Barbosa, que foi pensando como uma ferramenta para facilitar e desburocratizar a solução dos litígios relacionados às questões humanas mais íntimas e relevantes. Disse que é importante que as pessoas tenham conhecimento desse projeto para que possam usufruir desse centro. O senhor Alexandre Lima disse ser uma honra ter vindo receber essa moção de aplausos em nome da Escola Samba Mirim Renascer. Agradeceu aos vereadores pela oportunidade e convidou a todos a participar desse projeto, que é de inclusão social, e que essa homenagem lhes dá mais força para a continuação desse projeto. A senhora Célia Toledo disse também estar muito honrada por representar o Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais, que facilita o processo de seleção de estudantes para as empresas desenvolverem a prática do estágio. E, em nome do Centro, agradeceu pelo recebimento dessa moção de aplauso. O Dr. Leonardo Sérgio Henrique falou em nome dos servidores por essa homenagem recebida pelos 11 anos de trabalhos prestados ao Poder Legislativo, e que o serviço prestado aqui tem um reflexo grande em prol da sociedade, e que aqui é a nossa segunda casa. Agradeceu ao vereador Marcos Martins por ter se lembrado de tudo que foi feito por esses servidores ao longo desses anos. O senhor Wilson Hilário disse se sentir honrado por representar a Igreja Assembleia de Deus Madureira e agradeceu a homenagem recebida. E disse que a igreja está de portas abertas a todos. A senhora Flávia Pina disse que há 3 anos faz esse trabalho em parceria com a Câmara Municipal no Dia Internacional da Mulher, que fica muito grata porque sai daqui muito mais feliz do que quando chega. Agradeceu de coração e disse que todos os convites que tiver para participar do evento serão aceitos. O senhor Rafael Leandro agradeceu a homenagem e estendeu ao integrante do bloco, Denis Silva, que faleceu recentemente. O senhor Cleito da Silva, Natan Coutinho e Antônio Pereira agradecer aos vereadores Beto Calçados por sempre apoiá-los e incentivá-los no esporte, acreditando sempre em seus trabalhos, e que vão continuar treinando forte para tentar trazer mais um título para Matias Barbosa. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra para os vereadores. O vereador Marcos Martins disse: acho que devemos hoje mudar o nome de moção para emoção. Ver e ouvir o Dom Gil falar com toda a sua espiritualidade e conhecimento. A doutora Lísia fez relembrar quantas vezes utilizou essa tribuna o seu pai, Edmar, um eloquente orador. Parabenizo a todos os homenageados, que dão uma contribuição enorme à sociedade de Matias Barbosa.
Nos sentimos também tocados por estar homenageando vocês, que vocês continuem sempre com esse empenho, essa garra e determinação, que é o que move essa cidade e o mundo. Fazer o bem sem olhar quem. Tenho certeza que a sociedade matiense ganhou muito com vocês e vai ganhar ainda mais. Vocês são todos merecedores de muitos aplausos. O vereador Carlos Alberto de Almeida disse: esta é uma noite de emoção. É uma noite onde as pessoas que aqui estão contribuindo um futuro para Matias Barbosa estão sendo homenageados e reconhecidas. Temos as empresas que se instalaram aqui e ficaram e geraram empregos e rendas. Temos os profissionais colaboradores nos eventos. Temos os meninos de mountain bike, que são meninos de talentos, que levam o nome da cidade lá para fora. Temos as escolas de samba. Todos que são homenageados aqui são merecedores e estão fazendo a diferença de nossa cidade. E a gente vai se orgulhando de ser matiense. Quero, em nome do povo de Matias Barbosa, agradecer a vocês e parabenizá-los por tudo o que vocês têm feito por nossa querida terrinha. O vereador Joaquim Benedito de Almeida disse: moção de aplauso é uma proposição legislativa, onde a gente reconhece os feitos de cada um, em suas respectivas áreas de atuação. Os feitos de vocês têm repercussão a nível local, regional e até nacional. É muito gratificante para nós, enquanto legisladores, reconhecer aqueles que fazem. Precisamos fazer as coisas com os pés no chão, e o nosso foco é o cidadão. Essa casa, com muita justiça, homenageia a todos vocês. Todos aqui falarem de gratidão, e vocês homenageados receberam a gratidão da comunidade matiense por tudo que vocês fazem. A vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes disse: este é um momento de alegria para todos nós. Agradeço a Deus e a todos vocês homenageados. Cada um tem o seu valor. Deus reuniu todos nós aqui nessa noite. Que Ele possa estar nos abençoando nessa caminhada e também em nosso trabalho. O senhor presidente convidou para dar entrada no plenário o senhor Armando Cipriani. O senhor presidente disse: quero agradecer a presença de todos vocês nessa solenidade, promovida pela Câmara Municipal. Foi entregue hoje a moção de aplausos a vocês, em reconhecimento dessa casa, aquilo que vocês vêm realizando, com dedicação e disposição em prol de nossa sociedade matiense. Este é um momento muito importante, porque a moção é uma forma de nós, vereadores, em nome da sociedade, reconhecermos quem contribuiu para com o progresso de Matias Barbosa. E por isso, como presidente da Câmara Municipal, deixo aqui o nosso muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe sempre. O senhor presidente declarou encerrada a presente solenidade às 22 horas e 20 minutos. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavrei a presente ato que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 30 dias do mês de agosto de 2019. Está em discussão as atas de trabalho do Rio. Estão em votação, além dessas atas, das reuniões ordinária e extraordinária do dia 4 de setembro de 2019. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nas proposições de lei número 25, 26, 30, 31
e 32, e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei do Decreto Legislativo número 28/2019. Está na hora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 25/2019. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 29 de julho de 2019 a proposição de lei número 25/2019, que altera o artigo 3º da Lei 1063, de 8 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo, e aprovada em primeira discussão e votação do dia 23 de setembro de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por citar a proposição de lei 25/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 25/2019. Altera o artigo 3º da lei número 1063, de 8 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, José Carlos Souza Páscoa, relator, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 26/2019, de autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 14 de agosto de 2019 a proposição de lei número 26/2019, que proíbe o uso de linha chilena ou de linha como qualquer substância cortante usada para empinar papagaios, pipas e similares no município e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 23 de setembro de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Sendo assim, o relator opinou por se dar à proposição de lei 26/2019 a redação final abaixo,
sendo acompanhado pelo presidente. Proposição de Lei número 26/2019. Proíbe o uso de linha chilena ou de linha com qualquer substância cortante usada para empinar papagaio, pipas e similares no município e da outras providências. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Ele perguntou do curso, os professores, tudo. Eu falei, aí, vale a pena fazer esse curso? E configura. Comissão. Só conversa nisso, ele não fala mais nada. Tudo bem. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 30/2019. De autoria do vereador Marcos Martins. Foi protocolado em 28 de agosto de 2019. A proposição de lei número 30/2019, que dispõe sobre a fixação e divulgação da lista dos medicamentos contemplados pelo Programa Federal Farmácia Popular nas unidades de saúde pública do município de Matias Barbosa e aprovada em primeira discussão e votação no dia 23 de setembro de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas emissões internas e externas, além das formas de conexão com ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 30/2019 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 30/2019 dispõe sobre a fixação e divulgação da lista de medicamentos contemplado pelo Programa Federal Farmácia Popular nas unidades de saúde pública do município de Matias Barbosa. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 31/2019. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 28 de agosto de 2019 a proposição de lei número 31/2019, que dá denominação ao logradouro público que especifica, e aprovado em primeira discussão e votação no dia 11 de setembro de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final
exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 31/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 31/2019, institui o Dia Municipal do Socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, SAMU. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 32/2019. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolada em 28 de agosto de 2019 a proposição de lei número 32/2019, que institui no calendário municipal o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 23 de setembro de 2019. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada dos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão, coordenamento e vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 32/2019, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 32/2019, institui no calendário municipal o Dia Municipal do Combate ao Feminicídio e da outras providências. Sala das Comissões, 24 de setembro de 2019, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de decreto legislativo número 28/2019. Relatório. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 4 de setembro de 2019 a proposição de decreto legislativo número 28/2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Gil Antônio Moreira,
encaminhado para essa comissão no dia 17 de setembro de 2019, para emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação: a proposição de decreto legislativo não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de decreto legislativo número 28/2019, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão: em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de decreto legislativo número 28/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 24 de setembro de 2019. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 09/2019. Silva Araújo, diretor do Clube Força da Natureza, solicitação faz. Ofício número 24/2019. DME, Simone, Departamento Municipal de Educação. Simone Guedes Garcia Janeiro, diretor do Departamento de Educação, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício número 620/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Rita Edígia Oliveira Fernandes, vereadora municipal, convocação faz. Ofício número 619/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Priscila Fernanda Neves Souza Rocha, vereadora municipal, convocação faz. Ofício 622/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Marcos Martins, vereador municipal, convocação faz. Ofício 621/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Alberto de Almeida, vereador municipal, convocação faz. Ofício 635/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 616/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 610/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 631/2019. Marcos Martins, vereador municipal, convocação faz. Ofício 629/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Joaquim Benedito de Almeida, vereador municipal, convocação faz. Ofício 625/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Joaquim Benedito de Almeida, vereador municipal, convocação faz. Ofício 623/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. José Carlos Souza Páscoa, vereador municipal, convocação faz. Ofício 630/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Alberto de Almeida, vereador municipal, convocação faz. Ofício 634/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. José de Alencar da Silva, vereador municipal, convocação faz. Ofício 626/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. José de Alencar da Silva, vereador municipal, convocação faz. Ofício número 632/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador municipal, convocação faz. Ofício 624/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador municipal, convocação faz. Ofício 633/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa.
José Carlos de Souza Páscoa, vereador municipal, convocação FAS. Ofício número 627/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, vereadora municipal, convocação FAS. Ofício 628/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Rita Edith de Oliveira Fernandes, vereadora municipal, convocação FAS. Ofício 638/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Marcos Martins, vereador municipal, informação presta. Ofício 645/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, vereadora municipal, informação presta. Ofício 640/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Carlos Alberto de Almeida, vereador municipal, informação presta. Ofício 643/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador municipal, informação presta. Ofício 641/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, José Carlos de Souza Páscoa, vereador municipal, informação presta. Ofício 644/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Rita Edith de Oliveira Fernandes, vereadora municipal, informação presta. Ofício 642/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, José de Alencar da Silva, vereador municipal, informação presta. Ofício 639/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Joaquim Benedito de Almeida, vereador municipal, informação presta. Ofício 647/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa, Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, solicitação FAS. Solicito ao secretário que faça a leitura das mensagens de número 18, referente ao projeto de lei 34/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro 2020. E a mensagem número 19, referente ao projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais a entidades que menciona e dá outras providências. Mensagem número 18/2019, Matias Barbosa, 30 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Nobre Zedis. Tenho a honra e o dever de submeter a elevada deliberação dessa Igreja Câmara Municipal de Matias Barbosa o projeto de lei que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Dispõe sobre o artigo 2º da Lei número 4.320, de 1964, textualmente. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e programa de trabalho do governo obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Nesses termos, foi elaborado a proposta orçamentária do município em consonância ao planejamento contido no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, observando as ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade
em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Destaca-se que na elaboração do projeto de lei da lei orçamentária e seus anexos foi detectada a necessidade de adequação no anexo de metas e prioridades e do anexo de metas fiscais integrantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias protocolada nessa Casa em maio de 2019. Só isso? Só essa primeira coisa. Mensagem número 19/2019, Matias Barbosa, 30 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter a elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais a entidades que menciona e dá outras providências. A referida proposição foi formalizada em consonância aos disciplinamentos contidos na Lei nº 4.320, 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e demais disposições legais aplicáveis. Assim, com enfoque na melhoria da qualidade de vida da população, a administração municipal objetiva subvencionar as entidades mencionadas no projeto de lei incluso, que deverão se encarregar de executar as atividades de caráter público social em compatibilidade à sua área de atuação nos termos legais. A transferência está autorizada para entidades beneficiárias identificadas expressamente, por se tratar da subvenção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320 de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 2000, para efetivação do planejamento afeto à concessão das subvenções sociais em questão. O Executivo Municipal consignou dotações orçamentárias próprias nas propostas orçamentárias de 2020. Concedo a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. A palavra a vereadora Rita Edith de Oliveira. Moção de aplauso número 104/19. A vereadora infracionada, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal enviada a moção de aplauso à Igreja Adventista, parabenizando-a pelos trabalhos sociais realizados com enfermos membros da Igreja. Sala de Sessões, 3 de outubro de 2019. Vereadora Rita. Moção de pesar número 103/19. O vereador infracionado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor Luiz Augusto de Carvalho Gomes, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento dia 20 de setembro de 2019. Sala de Sessões, 3 de outubro de 2019. Vereadora Rita. Tá bom, vereadora? Tá bom? Continua livre a palavra. A palavra, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Moção de pesar no 102/2019. O vereador infracionado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar aos familiares do senhor
Fernando Luiz Búfalo, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 29 de setembro de 2019. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aberto aos demais pares que quisessem prosseguir. Rua livre a palavra. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Carlos Alberto de Almeida. Presidente, estou meio abafado aqui com a quantidade de papel que eu estou dando na minha mesa e a mesa insiste em jogá-los no chão. Presidente, tenho aqui quatro trabalhos a apresentar hoje. O pedido de informação número 35/2019, emenda relatórios das 2 últimas campanhas de vacinação de cães e gatos. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, o vereador infracinado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando requerer ao Departamento de Meio Ambiente relatórios das 2 últimas campanhas de vacinação de cães e gatos. Neste deverá ter informações de qual índice de cobertura, alcance da campanha, vacinas utilizadas, equipamentos, bem como a logística dispensada pelo Poder Executivo para atender às necessidades da campanha. Para melhor entendimento, eu vou exemplificar aqui o que eu preciso. Se o município disponibilizou equipes de servidores, técnicos, prédios públicos e veículos, enviar cópia de foto dos atos das campanhas, se houver, bem como cópia de documentos que regulem a campanha. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa. Pedido de informação tem por objetivo conhecer o desenvolvimento e desempenho da campanha do município e seu alcance, a fim de contribuir para melhorias. Indicação número 226/2019, emenda, manutenção do telhado da Escola Lucídio Castro Cabral, a fim de evitar invasão de pombos. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência, a fim de sugerir ao prefeito municipal providências quanto à manutenção no telhado da Escola Lucídio Castro Cabral, de modo a evitar a invasão de pombos. Sala de Sessões, 3 de outubro de 2019, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa. Essa indicação se faz necessária tendo em vista que os pombos têm gerado transtornos naquela escola. Segundo informação, há casos em outros municípios de contaminação pelas fezes destes animais. Assim, é extremamente necessário que tomemos providências objetivando evitar a proliferação dos mesmos na escola citada. Requerimento número 26/2019, ementa, convite ao diretor de contabilidade e do controle interno do Poder Executivo para prestar esclarecimentos relativos ao relatório de resumo de execução orçamentária. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve requer que seja enviado o convite ao Executivo solicitando a presença do diretor de contabilidade e do controle interno, a fim de esclarecer questões a respeito do relatório resumido de execução orçamentária, protocolado nessa casa em 30 de setembro de 2019. Através deste, solicito que a data seja agendada para 14 de outubro de 2019, às 15 horas. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa. Conforme relatório, este edil avaliou, pela avaliação, nota-se que corte de investimentos em alguns setores e aumento em outros. Constata-se também a queda da receita no primeiro semestre do ano. Dessa forma,
necessário se faz que esta Casa conheça quais as medidas estão sendo tomadas pelo Executivo, em especial pelo controle interno, a fim de prevenir problemas de ordem financeira no município. E, por fim, senhor presidente, o requerimento número 27 de 2019, emenda: convocação do controle interno do Poder Executivo para prestar esclarecimentos com relação ao projeto de lei 29/2019, que altera o anexo único da lei número 1006, de 10 de junho de 2019, que cria o cargo em comissão de assessor de comunicação social na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve de acordo com as normas regimentais após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara que convoque o controle interno do Poder Executivo com o propósito do mesmo prestar esclarecimentos a respeito do projeto de lei número 29/2019, que altera o anexo único da lei número 1006, de 10 de julho de 2009, que cria o cargo em comissão de assessor de comunicação social na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, com data agendada para 14 de outubro de 2019, às 15 horas. A finalidade de tal requerimento é a resposta dos seguintes questionamentos. 1. Se há no município departamento ou setor de assessoria de comunicação social. Se positivo, enviar cópia das leis que regulam seu funcionamento. Se há no município lei que autoriza a contratação de assessor de comunicação social. Se positivo, enviar cópia da lei em vigência, que regulamente ou autorize a referida contratação. 3. Cópia do ato normativo de nomeação do assessor de comunicação social. 4. Cópia do documentação requisitada para sua nomeação, caso haja exigência expressa em lei. 5. Se há no âmbito do Poder Executivo arquivo de fotos, vídeos sobre as atividades governamentais disponíveis para consulta popular. 6. Se há no município ato normativo que regulamente o funcionamento deste arquivo, caso positivo, enviar cópia a esta Casa. 7. Qual ou quais os projetos estão sendo desenvolvidos pela referida assessoria para efetiva e eficaz comunicação social no município. Enviar cópia do ato de formalização do projeto. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019, Carlos Alberto de Almeida e Beto Calçados, vereador. Justificativa. Tramita nesta Casa o projeto de lei 29 de 2019, que altera o anexo único da lei 1006, de 10 de junho de 2009, que cria o cargo em comissão de assessor de comunicação social na estrutura da Prefeitura de Matias Barbosa. Tendo em vista a pendência da resposta do pedido de informação de número 34/2019, de autoria deste vereador e aprovado pelo plenário da Câmara, e considerando ainda que, conforme informações extraoficiais, o ocupante do referido cargo não possui os requisitos estabelecidos pela Lei 1006. Daí, necessário se faz que a assessoria de controle interno do Executivo tome conhecimento e nos esclareça os fatos. Acrescento ainda que, neste cenário, estamos tratando não tão somente de mero marketing institucional, mas sim de comunicação social, a qual pode influenciar a opinião pública se não exercida de forma qualificada e responsável. Só isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Passando para a ordem do dia, dando início, está em discussão a proposição de lei número 25/2019, que altera o artigo 3º da lei número 1063, de 8 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo
e do Fundo Municipal de Turismo. É isso? Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a proposição de lei número 26 de 2019, que proíbe o uso de linha chilena ou de linha com qualquer substância cortante usada para empinar papagaios, pipas e similares no município e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 30, 2019, que dispõe sobre a fixação e divulgação da lista dos medicamentos contemplados pelo Programa Federal Farmácia Popular nas unidades de saúde pública do município de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a proposição de lei número 31 de 2019, que institui o Dia Municipal do Socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 32 de 2019, que institui no calendário municipal o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a proposição do Decreto Legislativo número 28 de 2019, que concede o título de cidadão honorário do município de Matias Barbosa ao senhor Gil Antônio Moreira. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a indicação número 226, de 2019, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, manutenção no telhado da Escola Luci de Castro Cabral, a fim de evitar a invasão de pombos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Carlos Alberto de Almeida. Senhor presidente, essa indicação, há uns tempos atrás, ela foi feita no sentido não de se precaver contra a ação dos pombos, mas sim nós tínhamos um problema do telhado sobre vazamento de água e tal. Agora eu estive na escola sábado e estive observando, porque eu recebi uma solicitação através das redes sociais, uma preocupação de uma mãe que tinha um vídeo circulando com o caso de 2 mortes em outros municípios, né, de 2 rapazes. E ela, muito preocupada, a preocupação dela é justa, e ela perguntou se eu podia, o que a gente podia fazer. Eu falei, olha, primeiramente eu vou lá para me certificar do que está havendo lá. Mas aí eu estive, inclusive, conversando com o senhor Cláudio, que cuida da epidemiologia. Ele também está fazendo um estudo lá no Luci, e a situação realmente, o telhado precisa de manutenção, as telas, mas trata-se também de ser um animal que é difícil a gente segurar, né? Barrar a ação dele, mas eu acho que a gente tem que tentar de alguma maneira, não sei, tem correntes até que dizem que há sensores que repelem a ação deles, né? Expulsam ele daquele meio. Bom, a finalidade disso é a gente tentar minimizar os danos, a escola higienizada constantemente, dá muito trabalho, porque tem muito passarinho lá, não só pombo, e eles assim geram muita sujeira no pátio da escola. Então, nossa indicação é na tentativa de que a gente minimize isso e que evite amanhã uma situação de estar gerando uma contaminação de água ou de alimentos, ou do próprio contato físico
de uma criança com essas fezes desses pombos e gerar aí um mal maior. Então fica aí o pedido para que todos os nobres pares possam estar aprovando essa indicação e auxiliando, né, principalmente a base aliada, que possa solicitar o prefeito também, né, para que possa intervir, fazer essa intervenção de maneira que a gente minimize ou então que elimine essa ação dos pombos lá na escola do Cid Castro Cabral. Com certeza, vereador. Isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida urgentemente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 26, 2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Almeida. Convite ao diretor de contabilidade e do controle interno do Poder Executivo para prestar esclarecimentos relativo ao relatório de resumo de execução orçamentária. Pela ordem, presidente. A palavra vereador Carlos Alberto Almeida. Presidente, eu tive acesso ontem a esse relatório. Ele foi protocolado aqui na casa dia 30 de setembro e ele corresponde aos 6 primeiros meses, ou, salvo engano, até o 4º quadrimestre, salvo engano, agosto, dia 31 de agosto. E numa análise... Não. Sim, é o quarto bimestre. É porque costuma no relatório eles colocarem lá segundo, terceiro bimestre, primeiro semestre, aí a gente fica meio confuso. Bom, a finalidade disso aí, presidente, é que após uma rápida analisada nesse relatório, pode ser observado cortes, por exemplo, né, de investimentos na educação. Então, assim, a educação fundamental, não me recordo agora valores, mas teve uma perda expressiva de investimento, né, enquanto outros segmentos tiveram um aumento de investimentos. Então, acho que é salutar a gente tomar conhecimento, né, porque a gente hoje ouve tanto falar que o governo federal fez cortes na educação, e me chamou a atenção se o município de Matias Barbosa também está fazendo cortes na educação e canalizando recursos para as outras áreas que não sejam áreas de atendimento coletivo, né? E eu acho um contrassenso muito grande a gente cortar recursos da educação. Embora tramite nessa casa um projeto onde o prefeito propõe a contratação de um assessor de comunicação social sem qualificação técnica. Então, assim, eu estou muito assustado com isso e estou querendo saber por que cortes na educação, ou se eu entendi errado, porque às vezes também a minha interpretação pode estar errada. E outro fator é que nesse período citado nesse relatório, no meu entendimento, existe forte queda na receita. Então, se existe grande queda na receita, e será que tinha que cortar na educação? Será que não tinha outros setores? Então, eu acho que é salutar que venha aqui o diretor de contabilidade nos esclarecer qual que é o quadro financeiro da cidade, e o controle interno. Por que o controle interno? Porque compete justamente ao controle interno editar normas de prevenção. Então, se estivermos com problemas financeiros, tem que ter contingenciamento de empenhos, tem que ter limitações de gastos. Então, essa é a ideia, é que a gente entenda o que de fato está acontecendo. E, diga-se de passagem, semana passada nós aprovamos em tempo recorde, segundo o Executivo, por necessidade, ele tinha prioridades lá com folha de pagamento,
aumentamos o índice de suplementação de 25% para 40%, para ele ter uma folga, né, no orçamento público. Então ele poderia remanejar. Mas aí o que me preocupa é se ele vai continuar tirando dinheiro, né, de setores que atendem a coletividade, e para onde que isso vai ser canalizado? Se vai ser canalizado para atender setores mais individualizados, como reformas e construção de casas. Então a gente precisa tomar esse conhecimento, como que está se comportando o governo, justamente para a gente dar as respostas que as pessoas estão fazendo, as perguntas que elas estão fazendo, o porquê disso, o porquê daquilo, e a gente trabalhar para que o executivo atenda cada vez mais a coletividade. Então, senhor presidente, é necessário que eles estejam aqui para nos esclarecer e para nos mostrar o caminho da administração pública. Perfeito. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 27/2019, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida. Convocação do controle interno do Poder Executivo para prestar esclarecimento com relação ao projeto número 29/2019. Cria cargo em comissão de assessor de comunicação social. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento, na verdade, ele é um complemento e um desdobramento das próprias ações do controle interno. Por que pedir que o controle interno venha prestar esse esclarecimento a esta casa? E nada melhor que a gente tenha um diálogo, que a gente converse, para que, às vezes, troca de papéis deixa uma interpretação confusa. Então, eu decidi, diante a algumas negativas, o controle interno de cada órgão deve assessorar, ajudar a Câmara na sua fiscalização, no seu controle externo, que é o papel da Câmara. E eu venho enviando ofícios ao controle interno do município, e ele vem se negando a prestar essas informações, se esquivando, dizendo que aquelas informações que eu pedi deveriam ser direcionadas ao prefeito. Eu acho que ele desconhece a função dele. O prefeito tem que me fornecer as informações, mas não há impedimento para que ele, controlador interno, me auxilie numa fiscalização. Depois, eu já me inscrevi, eu vou comentar para os nobres pares qual é a finalidade da criação do controle interno e qual é a função dele. Mas aí, senhor presidente, por que eu estou fazendo esse requerimento para que ele venha aqui? E uma das respostas dele aos meus pedidos, ele diz o seguinte: em atenção aos pedidos de informação de autoria de Vossa Senhoria, solicitados através dos ofícios em epígrafe, sirvo-me do presente para lhe esclarecer que, nos termos do artigo 58 da LOM, cabe ao chefe do Poder Executivo Municipal prestar informações ora solicitadas nos expedientes expedidos do gabinete deste digno vereador, não sendo atribuição desta assessoria de controle interno usurpar atribuições exclusivas do prefeito municipal. Bom, aí, quanto a esse projeto 29, eu nem fiz uma solicitação a ele, eu fiz uma comunicação, e ele também se negou à manifestação. Enviei também outro dia um outro pedido sobre outro assunto, e ele respondeu da mesma forma, que ele não tem que usurpar as atribuições do prefeito, que não é atribuição dele prestar informação. Bom, eu acho que para ele usar esse argumento de que ele não deveria prestar informação,
ele deveria primar pela lei de transparência, que deveria sim já estar disponível, e é uma das principais funções dele. Ele tem que criar mecanismos dentro do Poder Executivo para que essas informações estejam disponibilizadas, o que ele não tem feito, ferindo desta forma, né, os regramentos do cargo dele. Bom, senhor presidente, então fica aí a explicação, né? Eu estou tentando explicar o porquê de requerer que ele esteja aqui, para a gente debater o assunto, para a gente esclarecer, para a gente melhorar essa tratativa. Não o ato de fiscalizar do vereador não é de impedir que seja feito nada, a gente só quer entender, porque nós somos cobrados também na rua. As pessoas chegam para a gente e falam: olha, vereador, você já percebeu que está acontecendo isso dessa forma? Eu falo: olha, eu tenho uma vaga informação, mas eu vou aprofundar e vou te dar uma resposta. Então, a gente precisa dessas respostas. Como eu falei no requerimento, existem indícios de que o ocupante do cargo de assessor de comunicação, ele está contratado de forma irregular. Então nós precisamos saber e cumprir o papel fiscalizador dessa casa e precisamos corrigir essa trajetória. Se tiver errado, temos que ver o que vai ser feito para corrigir. Então, eu acho de primordial importância que o controle interno esteja aqui para nos esclarecer o que de fato está acontecendo lá no nosso poder vizinho, no Poder Executivo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 35, 2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Almeida. Relatórios das duas últimas campanhas de vacinação de cães e gatos. Pela ordem, senhor presidente. A palavra senhor presidente, é às vezes a gente faz um pedido de informação e todo mundo acha que você está armando uma pegadinha, que você está querendo que é picuinha política. Não, vou explicar aqui. Neste caso, como também em um outro caso que eu fiz o pedido, quanto o município gastava com a destinação de resíduos sólidos, é porque eu tenho um projeto pessoal e quero apresentar ao município para, quem sabe, a gente reduzir esse custo. Da mesma forma, aí lá alguém falou que eu estava querendo fiscalizar, que eu estava querendo acabar com os caminhões de lixo. Você não pode ter ideias. Eu nunca vi uma cidade como a nossa. Você quer apresentar uma ideia inovadora para melhorar e para economizar, as pessoas deturpam tudo. Nesse caso específico, foi divulgado por mim ontem que nós vamos receber um recurso de R$45 mil para a compra de um veículo. E a minha pergunta está justamente em cima disso, porque tenho informações de que o meio ambiente vem sofrendo algumas dificuldades de suporte logístico. Às vezes eles têm ações, projetos, mas perguntei ao prefeito ontem, falou: não tem problema, mas eu quero conhecer, acho que é um direito de todos nós, porque às vezes, se não der tempo, se não for oportuno agora, mas a gente buscar melhorias para o Departamento de Meio Ambiente, já que ele tem uma importância muito grande hoje, entendeu? Buscar uma estrutura. O que está se pretendendo aqui é conhecer a estrutura que é disponibilizada para tão importante órgão. Então fica aí o pedido também aos nobres pares que aprovem esse pedido de informação e que a gente possa estar intercedendo por melhorias para a nossa cidade. Só isso, presidente. Perfeito. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar de número 102, 2019, de autoria do vereador Otávio Júnior Gonçalves Filho, aos familiares do senhor Fernando Luiz Búfalo, por sua irreparável perda. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Está em discussão a moção de pesar número 103, 2019, de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, aos familiares do senhor Luiz Augusto de Carvalho Gomes, por sua irreparável perda. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 104, 2019, de autoria da vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, a Igreja Adventista, pelo trabalho social desenvolvido. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a solicitação do empréstimo do auditório vereador Joseli Gama Pereira para a senhora Simone Guedes Garcia Janeiro, diretora do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, nos dias 26 de novembro, das 8 horas às 18 horas, para a realização de seminário entre os municípios de Matias Barbosa, Simão Pereira e Belmiro Braga. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Tem orador escrito? Antes de eu dar a palavra ao vereador, com a palavra ao vereador, Carlos Alberto de Oliveira. Depois eu falo. Pode falar, presidente. Depois. Presidente, hoje eu ia usar até a tribuna, mas eu vou dispensar e vou solicitar a Vossa Excelência que eu fale daqui mesmo, da minha bancada. Senhor presidente, eu quero falar hoje um pouquinho sobre controle interno, sobre as orientações do Tribunal de Contas, sobre os meus entendimentos. E eu acho que eu gosto de dividir essas informações, o conhecimento. Bom, controle interno. Conforme a orientação do Tribunal de Contas, presidente, controle interno é um processo integrado efetuado pela direção, né, da cidade, cada órgão e corpo de servidores. Eu vou ler aqui, não vou ler toda, logicamente, mas algumas partes que eu acho pertinente a gente tomar conhecimento sobre a finalidade, a função da criação do controle interno. Controle interno na administração pública. As atividades desempenhadas pelo controle interno, controle externo e controle interno apresentam alguma similaridade quanto aos objetivos e técnicas aplicáveis, porém, se distinguindo quanto à sua atuação. O controle interno integra a estrutura organizacional da administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Além disso, note-se o caráter opinativo do controle interno, haja vista que o gestor pode ou não atender a proposta que lhe seja indicada, sendo dele a responsabilidade e risco dos atos praticados. Com relação ao controle externo, caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da administração, cabendo-lhe as atribuições indicadas pela Constituição Federal de 1988. Esse controle é exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de Contas, com o objetivo de verificar a probidade da administração, guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei. O que quer dizer aqui, presidente? Eu estou comentando sobre a questão do controle interno justamente porque eu busquei a ajuda do controle interno quanto às ações que se têm como irregulares, e ele se nega a auxiliar. Pelo que ele escreveu, está no papel, que não compete a ele, que ele não tem que informar. Ora, mais adiante aqui, nós vamos ver qual que é a responsabilidade dele. E talvez, por ser um cargo comissionado, diferente do nosso caso, que é um cargo efetivo,
talvez crie-se um certo embaraço ao controlador interno, às vezes até medo de ser demitido, mas ele deveria se pautar nisso aqui, ó. O controle interno não controla o gestor, ele não engessa, nem impede a sua atuação, ao contrário, controla para o gestor, amplia sua visão, seu conhecimento de todos os meandros da administração. Ou seja, a função dele não é fiscalizar o prefeito, não, é auxiliar o prefeito, porque às vezes o executivo, e aí não estou falando do Carlos Lopes, estou falando de qualquer prefeito que seja, nós temos que dar essa tratativa institucional. Hoje é o Carlos Lopes, amanhã pode ser o vereador Benedito, o vereador Marquinho, Vossa Excelência mesmo. Então nós temos que preparar o nosso município da melhor forma e da forma mais correta. Então fica aqui, né, eu estou fazendo esse chamamento para um aprendizado que a gente tem que institucionalizar as nossas ações e seguir as regras. E aí eu vou mais adiante. Aqui eu falei sobre a finalidade, né? É porque são tantas coisas aqui que a gente se perde um pouco. Peraí que eu enumerei. Sobre essa questão de controlar, sobre auxiliar, olha só, controlar. Para o melhor entendimento dos diferentes tipos de controle, faz-se necessário destacar o significado do vocábulo controle. Né? Fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas e órgãos, departamentos e sobre produtos, etc., para que não ocorram desvios das normas pré-estabelecidas. Olha só, se a gente está apontando para o controle interno uma possível irregularidade, é papel dele chamar para ele essa responsabilidade lá, executivo. A situação é essa, nós estamos errando aqui e precisamos corrigir. Mas ele está se negando a isso. Eu não compreendi, por isso estão aí os requerimentos solicitando a vinda dele aqui, para que ele dê o contraponto dele, né? O contraditório aqui, e fala, não, você está entendendo errado, tudo bem, mas que ele me mostre. Controle da administração pública é uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado e sociedade, fazendo surgir daquele as funções que lhe são próprias, exercidas por meio de seus órgãos, sejam estes pertencentes ou vinculados aos poderes executivo, legislativo ou judiciário. A finalidade do controle é assegurar que os órgãos atuem em consonância com os princípios constitucionais, em especial o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Então, assim, ele está amplamente atrelado a essa fiscalização ao qual nós estamos pedindo ajuda a ele, que compete a ele. Ele tem que promover a legalidade. Nós estamos passando aí por situações e eu acho que os projetos deveriam passar até pelo controle dele antes dele vir para cá, para ele falar, não, prefeito, esse projeto aqui está errado, né? Pedindo que as leis tenham um efeito retroativo, que é inconstitucional isso, da impessoalidade, como eu citei aqui agora, cortes de verbas que atendem a municipalidade num todo, a coletividade, e a gente já está tomando conhecimento que parte desses recursos estão sendo canalizados para ir para o individualismo. E aí sabe-se lá se isso se é uma medida eleitoreira. Então, chamei a atenção dele também e ele se nega a isso. Moralidade, publicidade, olha esse projeto que está aí, nós estamos caminhando na contramão. O projeto 29 está pedindo para que autorização para contratar um profissional sem qualificação. Não se contrata um médico, é o mesmo que se você contratar um cidadão sem formação para fazer uma operação de coração, para tratar de alguém. Aí eles falam assim, mas comunicação qualquer um se comunica hoje em rede social. Não, aqui, essa lei 1006, ela é clara, é comunicação social. Se vocês buscarem o que é comunicação social, ela é muito ampla. Se não existisse a necessidade de conhecimento de técnicas de comunicação,
não existia essa formação, essa graduação. Então não é um simples marketing, tirar uma fotinha e postar no site da prefeitura um acontecimento, asfaltou uma rua, pintou um prédio. Não, é comunicação, é você criar opinião pública, é você levar a informação de uma forma que ela não cause impactos negativos. Então é uma coisa muito, muito séria, e que também busquei conhecimento, tanto junto com o Executivo, através do pedido de informação número 34/2019, não respondido até hoje. Esse pedido é de julho. Recorri ao controle interno, que é a função dele, auxiliar o controle externo, e ele se nega, tanto o prefeito quanto ele, porque quem não responde está se negando. Ah, mas não tem o prazo. Ah, você está tudo certo, gente. Responde. Agora, infelizmente, a gente está vivendo esse momento aí. Bom, prosseguindo com os nossos estudos, torna-se necessária a transparência. Aí vem nessa questão da publicidade dos atos. Torna-se necessária a transparência nos atos e contas da administração pública que adquiram maior divulgação em todas as camadas da sociedade, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, e posteriormente com a edição da Lei Complementar 131/2009, a Lei de Transparência. Transparência esta que deve se basear, aí a gente fala que a transparência, ela deve se basear na ampla divulgação das ações emanadas pelo poder público, ou seja, os atos públicos, bem como dos valores despendidos para custear tais ações das contas públicas, acompanhada da devida documentação comprobatória. É aquilo que eu falei anteriormente. Meu entendimento, se o controle interno se nega a prestar informação, ele deveria mandar para mim e para casa, só assim, as informações solicitadas encontram-se disponíveis conforme a Lei de Transparência no site da Prefeitura. Só que não tem. Gostaria, eu quero até que ele venha aqui, porque eu fiz uma solicitação há uns tempos atrás dos decretos expedidos pelo Executivo. Não me mandaram e eu não encontro. Então, assim, talvez eu que não esteja sabendo procurar. Vou continuar estudando, procurando, mas eu acho assim mais rápido, que o controle interno, que compete a ele esse controle lá das ações, dos atos normativos, que ele me mostra, está aqui, Beto, isso aqui, vereador, você pode entrar nessa página que está aqui, tudo que você pediu já está disponível. Eu quero entender dessa forma, porque é a função dele promover essas ações. E aí, nesse ato normativo de orientação que o tribunal expediu, tem uma outra parte que ela cita. Peraí que eu preciso recorrer à minha anotação. Bom, eu já falei que uma das funções do controle interno é apoiar as ações do controle externo. E quando eu comuniquei a ele, primeiro eu pedi a informação, ele se negou, depois eu resolvi comunicar o porquê que eu estava pedindo e comuniquei o fato a ele. E ele também se negou, falou que não compete a ele, mas aí, nas orientações do Tribunal de Contas, diz que é o seguinte: ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária nos termos do artigo 74 da Constituição Federal. Ou seja, eu acho que vocês da base, precisam chamar não vou falar o nome dele, o assessor de controle interno, e alertar ele para isso. Nós estamos apontando irregularidades, as quais nós precisamos que sejam corrigidas. Ele está se negando. Então está aqui, ele deve tomar primeiro fala que ele deve promover ações que corrijam os fatos.
Se ele não conseguir, ele tem que informar ao Tribunal de Contas. Se ele não tomar essas providências, ele responde solidariamente e é passível de multa, de tudo. Bom, eu acho que ele está assumindo essa responsabilidade. Mas para não falar amanhã que ele não sabia, eu acho que a base, vocês, vereadores da base, falam, você tem conhecimento disso, você está sabendo, porque embora sejamos adversários políticos, mas eu prezo pelo bem da pessoa, e às vezes ele está desinformado, né? Ele não quer tomar a tendência, não quer tomar atitude, mas ele está desinformado quanto à responsabilidade dele. E para finalizar, porque a instrução é muito grande, fala sobre a estrutura mínima recomendada para o sistema de controle interno municipal. Aí vem falando sobre a administração, e aí eu vou voltar nessa questão da publicidade, né? A necessidade da gente não ter qualquer pessoa à frente dos cargos. Olha o que diz sobre a comunicação social. Tem que ter um planejamento e execução das ações voltadas para a divulgação de campanhas institucionais do município. Estabelecimento de normas e rotinas para publicação de atos oficiais, com o respectivo controle sobre a agenda e atendimento aos prazos legais. Nós vamos ter como está, se a gente permitir que se contrate uma pessoa sem qualificação para um cargo de tamanha responsabilidade de comunicação social, estaremos permitindo que amanhã o prefeito peça um assessor do assessor, porque ele vai ter que colocar alguém que tenha conhecimento das regras, das leis, porque fala aqui, agenda e atendimento aos prazos legais. Vai ter que colocar alguém para fazer um planejamento e execuções das ações voltadas para a divulgação. Se você não tem, infelizmente, se você não tem qualificação, você não tem como doutrinar, como guiar. E a função do comunicador social em cada instituição é saber o que pode ser divulgado, o que não pode, o momento certo, as campanhas que não podem deixar de se tornarem públicas, as informações que tem que constar no site. Isso tudo ele vai complementar, e me corrija se eu estiver errado, as ações do Poder Executivo. Ano que vem, todos nós sabemos, nós temos eleições. Vocês imaginem o caos que vai ser se uma pessoa desqualificada levar ao site da prefeitura uma informação proibida. O ano que vem nós temos várias restrições de publicação nas instituições. Agora, a gente não pode levar para o lado de que a pessoa sabe mexer no computador, sabe tirar retrato, está qualificado para assumir uma pasta dessa. E aí, invoco novamente, o controle interno foi provocado e se nega a tomar atitude. Então, para justificar para vocês, né, esses pedidos aí, e falar um pouco sobre o controle interno, eu falei há uns dias atrás que eu ia trazer qual é a finalidade do controle interno, qual é a função. É de grande importância se a gente estiver também à frente do controle interno, e aí eu já falo como contribuinte, não só como fiscalizador, mas como contribuinte. Se eu não estiver lá, se eu estiver pagando a pessoa para exercer uma função que me é de interesse e ela não estiver exercendo a função adequadamente, eu tenho todo o direito de questionar e inclusive de solicitar a exoneração dela, porque ela está ganhando para aquilo ali, para defender o meu recurso que eu pago, que eu contribuo. Então, eu quero ouvir desse servidor que está à frente do controle interno, quais são os argumentos dele para ele se omitir diante desses fatos, porque isso é muito grave. É função dele, é competência dele, ele orientar o executivo. E se o executivo, não estou falando que o executivo está tendo ações irregulares com dolo, não estou fazendo porque eu quero fazer, não estou falando porque às vezes a gente comete erros sem conhecimento de causa. Às vezes a gente fala alguma coisa sem conhecimento de causa, a gente quer criar uma lei, às vezes a lei está cheia de boa intenção,
mas ela não está legal, ela está irregular. E compete ao controlador interno mostrar isso, mostrar os caminhos, né, da retidão ao executivo, como o nosso controle interno tem que mostrar o caminho retilíneo para o presidente da Câmara. Então, eu quero ter a oportunidade de conversar com o diretor do controle interno lá, para que a gente entenda melhor qual é a visão que ele tem, né? Porque às vezes a gente pode contribuir para se evitar maiores danos ao erário. Então, fica aí, espero que ele venha, espero que os nobres pares também participem, porque eu acho que vai ser uma reunião importante para a cidade, né? Acho pertinente demais esse debate de ideias, e então semana que vem eu devo trazer mais alguns detalhes, né, sobre as responsabilidades e sobre as finalidades e as necessidades de se ter um bom controle interno. Não é para engessar prefeito, não é para engessar vereador, presidente de Câmara, é muito pelo contrário, é para nos orientar, porque hoje a gente sabe, você passa pela gestão bem intencionado, trabalhamos muito, e às vezes chega um processo depois para você, porque você tem uma vírgula lá num processo de licitação errado, uma data errada, uma coisa, e você responde até você esclarecer tudo isso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, nós temos que contribuir para que o controle interno municipal se fortaleça institucionalmente cada vez mais. Só isso, presidente. Perfeito. Dia 14, qual horário? 3 horas. Tem mais orador escrito? Presidente, só assim, Vossa Excelência vai confirmar a presença dele, né? Vai solicitar. Eu vou requerer. Sim. Aí primeiro seria no controle, depois convocar ele. Sim. Estou dizendo o seguinte: Vossa Excelência vai fazer um convite, né? Para comunicar. E assim sabemos, comunica com a gente. A gente fala no grupo do vereador. É para a gente saber. A gente fala, pode tranquilo. Presidente, só lembrando que aí cabe a ele apenas, e aí a flexibilidade da casa quanto à data e horário, mas ele não é convite, tá? É convocação. Com certeza. Antes de eu terminar essa sessão, gostaria só de comentar alguns assuntos a respeito das nossas palestras que nós tivemos aí na semana passada. Nós não tivemos reunião na segunda-feira. Queria, inclusive, agradecer a compreensão dos demais vereadores que aceitaram a mudança da reunião para essa data de hoje. Muito obrigado. E atendendo aí a um colega, que amanhã pode ser a gente precisar, e nós estamos dispostos a isso, tá? Atender o vereador. Dizer que, para mim, foi uma honra muito grande em ter essas palestras aqui. Uma pena que não pôde estar presente todos os vereadores, mas para mim foi uma palestra fora de série que eu precisava de. A gente precisava de ouvir. Infelizmente não pôde estar presente todos, mas quem não veio perdeu, porque a palestra, todas as duas, foram muito boas. Inclusive, eu estou pedindo a Yasmin para bater para eles uma moção de aplauso pela palestra aqui, pela Escola Legislativa. Nos ter prestigiado com essas duas palestras. Bateu no que agradeço a presença de todos e declaro encerrado o trabalho do dia. Ô, presidente, só um minuto, porque eu pensei que você ia falar mais. É que a vereadora Priscila lembrou aqui, pediu até para repassar aí o convite para os nobres pares, que amanhã, né, Priscila, vai haver às 9 horas da manhã uma reunião com o Conselho de Pastores, né, o COMPAS, a respeito daquele projeto que é de autoria dela, está tramitando na casa da criação da Semana Gospel. Aí vai ser amanhã, né, Priscila, às 9 da manhã. Aí ela pediu para convidar todos aí. Está feito o convite. A outra coisa,
queria falar com vocês é o seguinte. Eu liguei para a Tatiana da MRS para falar um assunto, um outro assunto particular. Um pedido meu particular para ela, sobre a MRS mesmo. Aí eu comentei com ela que foi enviado, né, os ofícios, tudo direitinho, e ela quer que eu marque a doutora Iracema, do antroposófico, com ela. Aí eu liguei ontem para a doutora Iracema e ela falou que me ligaria hoje a partir das 14 horas. Não sei se ela, infelizmente, eu acho que ela não está aqui. Vai estar na Suíça. Pois é, então ela pediu para ligar hoje, que ela iria me ligar às 14 horas. De repente ela já está chegando de volta. Na Suíça ou no Brasil? Não sei. Não, eu pedi aqui. Então ela vai me ligar e eu vou marcar junto com a Tatiana para a gente ir lá na MRS junto com a doutora Iracema. Parece que parece que tem uma luzinha no fundo do poço lá que pode. Não é melhor ela vir conhecer o hospital? Pois é, eu vou primeiro conversar com a doutora Iracema. Nós vamos lá reunir com ela. Eu já fiz até um convite a ela também, a Tatiana, para vir, a Matias, para a gente conversar mais a respeito, tá? Falou? Assim que ela me ligar, eu já deixar marcado, eu comunico a todo mundo, tá? Peço ao secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Cipriani, Vladimir Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha, Rita Edith Oliveira Fernandes. Mais uma vez agradeço a presença de todos e declaro encerrado o trabalho do dia. Muito obrigado.